Você já percebeu como existe um instante silencioso, quase imperceptível, que antecede toda decisão de fechar a porta e permanecer dentro de casa? Um instante em que a mão repousa sobre a maçaneta, mas a alma já escolheu o recolhimento. Não se trata de preguiça, covardia ou simples comodidade. Há algo de sagrado nessa escolha, algo que a sociedade moderna raramente reconhece. O mundo lá fora grita, exige, convoca, promete brilho e movimento incessante. Mas há momentos em que a voz mais discreta, aquela que nasce no fundo do peito e ressoa em regiões obscuras da psique, fala mais alto do que todas as outras. É a voz que pede silêncio, que chama para dentro, que insiste que a vida verdadeira não se mede pelo número de encontros sociais ou pelo volume de aplausos, mas pela profundidade da escuta interior. Carl Jung compreendeu essa dimensão com clareza única. Ele sabia que a alma humana não encontra plenitude no barulho externo, mas na coragem de encarar as próprias paisagens internas, mesmo quando sombrias. É curioso notar como a cultura ao redor de nós ensina desde cedo que a presença constante em grupos é sinal de saúde, que a agenda lotada é prova de importância, que a solidão é defeito ou patologia. O extrovertido é celebrado, o que se recolhe é suspeito. Mas o que acontece quando aceitamos esse dogma sem reflexão? Tornamo-nos estrangeiros de nós mesmos. Passamos a acreditar que o valor da existência depende do olhar dos outros, e não do nosso próprio coração. É nesse ponto que Jung ergue a lanterna e nos lembra: quem olha apenas para fora sonha, quem olha para dentro desperta. O despertar começa quando o silêncio não é mais visto como ameaça, mas como convite. Imagine-se caminhando pelas ruas agitadas de uma grande cidade. O som dos carros, as vozes apressadas, os anúncios luminosos, tudo compõe uma música estridente que raramente nos damos conta de estar ouvindo. Há risos, discussões, barulhos mecânicos, e por trás de tudo um ritmo que nunca desacelera. Agora imagine voltar para casa e fechar a porta. O contraste é imediato. O ruído se dissolve, o ar parece mais denso, até o corpo respira diferente. Não é apenas ausência de som, é um espaço que se abre. O que antes estava abafado pela correria agora começa a pulsar. Pensamentos, memórias, emoções esquecidas, desejos não realizados, tudo emerge na superfície da consciência. Por isso o silêncio assusta tanto. Ele revela o que o barulho esconde. Mas por que algumas pessoas sentem necessidade vital desse recolhimento enquanto outras fogem dele como se fosse uma prisão? A resposta está na psique profunda. Jung nos ensina que cada um carrega dentro de si uma totalidade maior do que aquilo que se mostra ao mundo. Existe o eu consciente, aquele que age, fala, se apresenta, e existe o inconsciente vasto, misterioso, onde se guardam símbolos, imagens arquetípicas e forças que moldam nossa existência. Ao escolhermos a solitude, nos aproximamos desse campo invisível. É como abrir uma passagem secreta para a parte da alma que normalmente permanece oculta. O que chamamos de solidão consciente é, na verdade, um rito silencioso de retorno. Um retorno ao núcleo que tantas vezes perdemos no meio da correria. Não é fuga, mas reencontro. Não é recusa do mundo, mas busca de autenticidade. Quando você decide ficar em casa em vez de se lançar em mais uma noite de encontros superficiais, você está atendendo ao chamado do seu self. Esse centro maior que Jung descreveu como a totalidade da psique. O self não fala com urgência, não grita, ele sussurra. E só no recolhimento sua voz se torna audível. Quantas vezes você já sentiu que uma conversa inteira drenou suas energias em vez de alimentar sua alma? Quantas vezes saiu de uma reunião social com a estranha sensação de estar vazio, mesmo tendo estado rodeado de gente? Esses são sinais de que o contato externo, quando não equilibrado com o mergulho interno, nos afasta do essencial. O self pede equilíbrio. A vida pede harmonia entre fora e dentro. Mas quase ninguém ensina isso. Quase ninguém lembra que é no silêncio que os símbolos aparecem, que os sonhos se revelam, que a intuição floresce. Jung acreditava que a solidão escolhida é um ato de coragem. A coragem de olhar para dentro e confrontar o que se esconde. Porque o silêncio não traz apenas paz. Ele também traz a sombra. E a sombra é tudo aquilo que negamos, reprimimos, esquecemos. Medos antigos, desejos inconfessáveis, ressentimentos enterrados. Permanecer sozinho é enfrentar o risco de encontrá-los. E esse risco explica por que tantas pessoas fogem da solitude. É mais fácil se perder na multidão do que sentar-se consigo mesmo. Mas o preço da fuga é alto, perdemos a chance de integração. A sombra não desaparece porque a ignoramos. Ela atua nas entrelinhas, governa escolhas, sabota relações, manipula reações. Só no silêncio temos a oportunidade de vê-la com clareza e de iniciar o processo de reconciliação. Essa reconciliação, porém, não acontece de forma abstrata.
Ela exige imagens, símbolos, metáforas. O inconsciente não fala a linguagem da lógica, fala a linguagem dos sonhos. Por isso Jung usava a imaginação ativa, permitir que imagens internas surgissem e dialogar com elas como se fossem personagens reais. O exercício pode parecer estranho, mas é profundamente transformador. Quando você se senta em silêncio, fecha os olhos e permite que uma figura surja, talvez um animal, uma criança, um ancião, não está brincando de fantasiar. Está acessando conteúdos profundos do inconsciente coletivo. Está participando de um diálogo milenar que ultrapassa sua biografia pessoal. Pense nas tradições espirituais da humanidade. Moisés subiu a montanha e permaneceu só antes de receber as tábuas da lei. Buda se retirou sob a árvore até alcançar a iluminação. Cristo caminhou 40 dias no deserto. Todos compreenderam que o contato com o divino exige silêncio e isolamento. O arquétipo do eremita atravessa culturas e épocas, sempre lembrando que o verdadeiro conhecimento não nasce no barulho das multidões, mas na escuta interior. Quando você decide ficar em casa, talvez sem perceber, está repetindo esse padrão arquetípico. Você se inscreve em uma tradição ancestral que compreende a solitude como via de sabedoria. E se a sua solidão não for fraqueza, mas maturidade? E se esse impulso de permanecer consigo mesmo for sinal de que sua psique clama por integração? Quantas vezes você confundiu recolhimento com preguiça, quando na verdade era sua alma pedindo atenção? Essas perguntas não são retóricas, elas são convites. Convites para observar o que realmente acontece em você quando fecha a porta do mundo. O silêncio pode parecer vazio, mas na verdade é um campo fértil. Nele brotam memórias que precisam ser revisitadas, dores que pedem reconhecimento, sonhos que imploram para serem retomados. Cada lembrança esquecida que emerge no silêncio é uma semente pedindo germinação. Cada emoção reprimida que aparece é um chamado à cura. É nesse espaço interno que a individuação começa. Individuar-se é tornar-se quem você realmente é, para além de máscaras, para além de expectativas sociais. E esse processo não é possível sem momentos de recolhimento. Na psicologia analítica, o self atua como um sol invisível em torno do qual gravitam todos os aspectos da personalidade. Mas a consciência, como um planeta pequeno, muitas vezes se perde nas sombras, distraída por asteroides externos. É somente quando a consciência aceita se retirar para o escuro que o brilho do self se torna visível. É um paradoxo. Precisamos apagar as luzes do mundo para ver a luz interior. É esse paradoxo que a solidão consciente nos oferece. Há também uma dimensão biológica fascinante. Estudos modernos mostram que quando paramos e nos voltamos para dentro, o cérebro ativa regiões ligadas à autorreflexão, à empatia e ao planejamento de longo prazo. O que parece tempo perdido é, na verdade, treino mental e emocional. O silêncio reorganiza redes, fortalece a resiliência, cria novos caminhos neurais. O que Jung intuiu sem ressonância magnética, a ciência hoje confirma. O recolhimento cura, integra, fortalece. E ainda assim, a cultura insiste em chamar de estranho quem prefere a própria companhia. Talvez porque toda cultura baseada em distração tema aqueles que aprendem a viver sem ela. O solitário consciente não é facilmente manipulado, não se deixa levar pelo frenesi coletivo. Ele tem uma bússola interior, e quem tem bússola não precisa de multidão para se orientar. Você pode estar se perguntando, mas não corremos o risco de cair no isolamento doentio? Sim, existe esse risco. E Jung mesmo diferenciou a solidão do medo da solidão da escolha. O medo fecha, a escolha abre. O medo contrai, a escolha expande. O medo é cela, a escolha é templo. A diferença está na motivação interior. Pergunte-se sempre, permaneço sozinho para fugir do mundo ou para encontrar a mim mesmo? A resposta honesta a essa pergunta revela se sua solidão é prisão ou caminho de libertação. No fim, a solidão consciente é um ato de amor próprio. Não o amor narcísico que se exibe, mas o amor silencioso que sustenta. É um retorno ao centro, um mergulho no lago interior, um gesto de confiança na própria psique. Quando você escolhe ficar em casa, está dizendo, eu confio no meu silêncio para me guiar. E essa confiança é o início da individuação. Carl Jung, se estivesse diante de você agora, talvez dissesse com seu olhar firme, não tema o silêncio, não fuja da solitude. Ali reside sua verdade mais profunda. Ele sabia que a jornada não é confortável, que o encontro com a sombra assusta, que o mergulho no inconsciente coletivo pode parecer vasto demais. Mas também sabia que é nesse mergulho que a alma encontra sentido. Assim, cada vez que você escolhe o recolhimento, lembre-se de que não está apenas descansando. Está respondendo a um chamado antigo. Está retomando contato com arquétipos universais.
Está acendendo a lanterna do eremita que vive em você. Está dando um passo real no caminho da individuação. E talvez agora reste a pergunta que guiará a continuação desta jornada. Se o silêncio abre a porta, quem é o primeiro visitante que cruza esse limiar? O que surge das profundezas quando o ruído se cala? Jung já nos dá a pista. É a sombra que chega primeiro pedindo para ser vista. Você já percebeu como, nos momentos de silêncio, quando a casa está quieta e não há nada para distraí-lo, surgem pensamentos e sentimentos que você preferia não encontrar? Pode ser uma lembrança incômoda de uma discussão antiga, uma culpa que parecia enterrada, um desejo que não cabe no seu ideal de quem deveria ser. É nesses instantes que a sombra se manifesta. Jung nos alertou de forma clara. Tudo aquilo que reprimimos, negamos ou escondemos de nós mesmos não desaparece, apenas se desloca para regiões subterrâneas da psique. E quando o mundo externo se cala, ela encontra espaço para se apresentar. É desconfortável, mas inevitável. A sombra não surge como inimiga por acaso. Ela aparece como guardiã de conteúdos que um dia foram rejeitados, talvez porque a sociedade, a família ou você mesmo considerou que não poderia mantê-los à luz da consciência. A raiva que você nunca expressou, a inveja que o envergonha, a ambição que contradiz o seu discurso, os desejos que colidem com a moral que você adota. Tudo isso, para sobreviver, foi empurrado para baixo. Mas nada que faz parte de você aceita o exílio para sempre. A sombra encontra jeitos engenhosos de retornar. Nos sonhos, nos lapsos, nos exageros emocionais, nos julgamentos ferozes contra os outros. Quantas vezes você já sentiu irritação desproporcional por algo pequeno, como um comentário bobo ou um atraso de minutos? Quantas vezes julgou alguém com dureza extrema, sem perceber que o que mais o incomodava era um reflexo de algo que também existe em você? Jung chamava isso de projeção. A sombra se manifesta quando vemos no outro aquilo que não queremos reconhecer em nós. É como se a psique usasse a tela alheia para projetar o filme que não suportamos assistir dentro de casa. Reconhecer isso não é fácil. Requer uma honestidade brutal consigo mesmo. Mas é também o início da liberdade. Imagine uma pessoa que nunca admite sentir inveja. Ela se orgulha da sua bondade. Repete que sempre se alegra com as conquistas dos outros. Mas quando um colega é promovido, ela sente um incômodo físico, como um aperto no peito, e logo encontra uma crítica ácida para disfarçar. Ah, mas também, ele só conseguiu porque bajula o chefe. Nesse momento não é o colega o problema. É a sombra pedindo passagem. Quanto mais negamos, mais ela se infiltra em nossas atitudes. O que poderia ser reconhecido como sentimento humano legítimo transforma-se em ressentimento crônico, em amargura, em pequenas vinganças silenciosas. O mesmo acontece com a raiva. Crianças muitas vezes aprendem que sentir raiva é feio, que demonstrar agressividade é inaceitável. Crescem tentando ser dóceis, pacíficas, sempre dispostas a agradar. Mas a energia da raiva não desaparece. Ela se acumula, transborda em momentos inesperados, explode em acessos de fúria descontrolada ou se transforma em doenças psicossomáticas. A sombra não perdoa o esquecimento. O que não é integrado, retorna de forma distorcida. E se você pensar nos seus próprios relacionamentos, perceberá quantas vezes conflitos surgem não pelo que o outro faz, mas pelo que você projeta nele. Você acusa alguém de ser frio, mas na verdade é você quem teme encarar sua própria incapacidade de expressar afeto. Você chama outro de arrogante, mas é sua ambição não assumida que grita por reconhecimento. Você se irrita com a preguiça alheia, mas é sua necessidade de descanso que foi negligenciada. A sombra tem esse talento, colocar diante de você em carne e osso, o que você rejeitou em si mesmo. Jung dizia que a integração da sombra é uma das tarefas mais difíceis e ao mesmo tempo mais libertadoras da vida. Porque não se trata apenas de enxergar o lado escuro, mas de aprender a dialogar com ele. A sombra guarda energia vital, potência criativa, instintos que, quando reconhecidos, podem ser canalizados de forma construtiva. A raiva, por exemplo, quando integrada, se transforma em coragem e assertividade. A inveja pode se converter em admiração e inspiração. O medo pode virar prudência. Mas para isso, é preciso atravessar a resistência inicial, o desconforto de ver aquilo que não combina com a imagem idealizada que você construiu de si. Talvez você já tenha sentido isso em sonhos. Quantas vezes figuras ameaçadoras aparecem, perseguindo ou confrontando você? Essas imagens não são meras invenções sem sentido. Elas são representações simbólicas da sombra tentando se comunicar. O monstro que o persegue talvez seja sua própria raiva não reconhecida. O ladrão que invade sua casa pode ser o desejo reprimido de liberdade. O desconhecido que bate a porta é a parte esquecida de si mesmo que pede entrada.
Ignorar esses símbolos é desperdiçar a chance de compreender o diálogo profundo que a psique oferece. Na vida cotidiana, a sombra também se manifesta em momentos de impulso. Aquela palavra dura que escapa sem pensar, o gesto agressivo que surpreende, a reação exagerada que depois causa arrependimento. É a prova de que, por mais que tentemos manter o controle, há forças subterrâneas em nós que não se deixam domesticar facilmente. A integração não significa eliminá-las, mas aprender a conviver, a reconhecê-las como parte legítima do todo. Jung lembrava que o perigo não está em ter uma sombra, todos temos. O perigo está em negar sua existência. Porque aquilo que negamos se volta contra nós. Ele dizia, prefiro ser inteiro a ser bom. Essa frase resume a necessidade de aceitar a totalidade da psique com luzes e sombras. A bondade superficial que exclui tudo que é considerado feio, perigoso ou inaceitável, não gera integração, gera fragmentação. Ser inteiro é reconhecer tanto a luz quanto a escuridão e permitir que ambas participem da vida de forma consciente. Talvez isso soe assustador, e de fato é. Encarar a sombra exige coragem. É muito mais fácil se distrair com redes sociais, com séries intermináveis, com compromissos superficiais, do que sentar-se em silêncio e encarar o que emerge. Mas o preço da fuga é uma vida controlada por forças inconscientes. O preço do encontro, embora alto, é a possibilidade de liberdade interior. A sombra não é apenas pessoal. Existe também uma dimensão coletiva. Povos inteiros projetam seus medos e instintos reprimidos em outros grupos, transformando diferenças em inimigos. As guerras, os preconceitos, as perseguições nascem da recusa de reconhecer a sombra coletiva. Tudo aquilo que uma sociedade não aceita em si mesma, ela despeja em minorias, estrangeiros, hereges. É por isso que o trabalho individual de integração tem impacto maior do que parece. Cada pessoa que reconhece sua própria sombra contribui, em alguma medida, para reduzir o peso da projeção coletiva. Mas como começar esse processo? A primeira etapa é a observação. Perceber os momentos em que suas reações são desproporcionais, identificar os julgamentos mais intensos que você faz contra os outros, reconhecer os padrões que se repetem em sua vida. Essas pistas apontam para o que a sombra carrega. Em vez de rejeitar, anote e reflita, pergunte-se: o que isso revela sobre mim? Que parte de mim eu não quero admitir? Esse exercício, simples em aparência, pode abrir portas inesperadas. A segunda etapa é o diálogo. Jung desenvolveu a prática da imaginação ativa justamente para isso. Quando uma imagem perturbadora surge, não a afaste. Pergunte o que ela quer dizer. Se em um sonho aparece uma figura ameaçadora, converse com ela em sua imaginação. Pergunte: quem é você? O que traz para mim? Muitas vezes a resposta surpreende. O inimigo pode revelar-se protetor. O monstro pode se mostrar guardião de uma energia esquecida. É no diálogo que a integração acontece. E há ainda uma terceira etapa, a ação consciente. Reconhecer a sombra não basta. É preciso dar a ela um lugar legítimo. Se você reprimiu sua agressividade, encontre formas construtivas de expressá-la, como a prática de esportes, a defesa firme dos seus limites, a clareza em suas palavras. Se reprimiu sua sensualidade, permita-se explorar a beleza do corpo, a expressão estética, a conexão com o prazer. Se reprimiu sua ambição, transforme-a em metas saudáveis e motivação para crescer. Cada aspecto da sombra, quando acolhido, se converte em força. No cotidiano, isso pode significar pequenas mudanças. Talvez você perceba que está sempre dizendo sim para evitar conflitos, mas carrega ressentimento. Reconhecer a sombra pode levá-lo a dizer não quando necessário, ainda que doa no início. Talvez perceba que critica duramente nos outros aquilo que você secretamente deseja. Reconhecer isso pode libertá-lo da amargura e abrir espaço para buscar o que realmente quer. Talvez descubra que o que mais teme nos outros é justamente o que precisa aprender a desenvolver em si. Nada disso é simples. O caminho da integração não é linear. Há recaídas, resistências, momentos de negação. A psique se protege, porque trazer conteúdos reprimidos à consciência pode ser doloroso. Mas cada passo é valioso. Cada vez que você reconhece um aspecto seu sem julgamento, você retira poder das sombras sobre sua vida. E aqui surge uma reviravolta importante. Quanto mais profundamente mergulhamos na sombra, mais descobrimos que ela não é apenas depósito de lixo psíquico. Ela também guarda tesouros esquecidos. Quantos talentos foram sufocados porque não se encaixavam no padrão esperado? Quantas paixões foram enterradas porque pareciam impróprias? Quantas verdades interiores foram abafadas por medo do julgamento? A sombra conserva não apenas o que é sombrio, mas também o que é luminoso demais para ser aceito em um ambiente que não estava preparado.
A coragem que você perdeu na infância, a criatividade sufocada pela crítica, a ousadia silenciada pela rigidez, tudo isso espera na sombra para ser resgatado. Esse é talvez o aspecto mais surpreendente da jornada. Ao confrontar a sombra, não encontramos apenas monstros, mas também dons. E esses dons, uma vez recuperados, podem transformar a vida. A solidão consciente, então, deixa de ser apenas um exercício de enfrentamento e se torna uma oportunidade de renascimento. Jung sabia que esse processo não se completa em poucos dias. É uma tarefa para toda a vida. A sombra sempre estará lá, sempre terá algo novo a mostrar. O importante não é eliminá-la, mas desenvolver uma relação consciente com ela. Quanto mais familiar você se torna com seus próprios abismos, menos eles o dominam. E quanto mais integrado você está, mais autênticas se tornam suas relações com os outros. E agora surge a questão que prepara a próxima etapa da jornada. Se a sombra nos confronta com aquilo que rejeitamos, como podemos atravessar esse território sem nos perder? Como podemos transformar a escuridão em fonte de luz? Jung nos aponta a direção. É preciso entender que o cérebro, a alma e o próprio corpo possuem mecanismos de autorregulação que no silêncio se ativam. O encontro com a sombra não é o fim, mas o início de um processo de reorganização mais profundo. O casulo da solidão não aprisiona, ele prepara a metamorfose. Há um instante em que o silêncio se torna quase físico. É como se o ar se adensasse, o corpo desacelerasse e a mente, acostumada ao barulho constante, fosse obrigada a encontrar um novo ritmo. Esse instante é desconcertante porque rompe o fluxo automático da vida moderna. O telefone não vibra, ninguém chama seu nome, nenhum estímulo externo exige resposta imediata. É você diante de si mesmo. E é nesse espaço aparentemente vazio que algo extraordinário começa a acontecer. A psique, liberta das distrações, começa a se reorganizar. É como se fios invisíveis, antes emaranhados pelo excesso de estímulos, se alinhassem lentamente. Jung intuía que esse processo tinha um poder transformador. Hoje, a neurociência mostra que nesse estado, áreas cerebrais ligadas à reflexão profunda, à empatia e ao planejamento entram em ação. A quietude externa aciona movimentos internos de enorme potência. Mas o que significa de fato essa reorganização? Significa que no silêncio, a mente tem a chance de revisitar experiências não digeridas, emoções não processadas, padrões repetidos sem consciência. É como se houvesse uma sala secreta onde os acontecimentos do dia, ou mesmo da vida, aguardam para serem compreendidos. O silêncio abre a porta dessa sala. De repente, lembranças aparentemente esquecidas retornam, não para atormentar, mas para pedir reconhecimento. Um comentário que machucou, um gesto que ficou sem resposta, uma decisão adiada. Tudo reaparece com nova nitidez, oferecendo a chance de integração. O que antes era ruído emocional se transforma em informação significativa. O silêncio não apenas acalma, ele cura. E não é curioso pensar que esse processo tão profundo acontece justamente quando não fazemos nada? Não é fascinante que, ao contrário do que a sociedade prega, não é a hiperatividade que nos reorganiza, mas a pausa? Esse paradoxo deveria nos fazer refletir sobre o quanto estamos afastados da sabedoria do corpo e da alma. Corremos em busca de estímulos, mas é no recolhimento que a mente se fortalece. Corremos para fora, mas é para dentro que a bússola aponta. O que aconteceria se dessemos mais valor a esses intervalos, se tratássemos o silêncio como tratamos o sono, como necessidade vital, não como luxo dispensável? Jung já havia percebido que o silêncio não é apenas ausência de barulho, mas presença de algo maior. Ele dizia que a psique possui uma tendência natural à autocura. Assim como o corpo cicatriza feridas físicas, a mente busca integrar conteúdos psíquicos fragmentados. O problema é que, sem silêncio, esse processo fica bloqueado. O excesso de ruído externo funciona como uma cortina que encobre os movimentos internos. Mas quando essa cortina se levanta, o inconsciente começa a trabalhar em favor da consciência. É como se houvesse uma inteligência subterrânea que precisa apenas de espaço para agir. Pense em quantas vezes você resolveu um problema não quando estava tentando forçar a resposta, mas quando relaxou. Às vezes a solução surge no banho, durante uma caminhada tranquila, ou ao acordar de um sonho. Isso acontece porque quando a mente não está ocupada em responder estímulos imediatos, ela conecta pontos que antes pareciam dispersos. A neurociência chama isso de modo default ou rede de repouso. Jung chamaria de diálogo entre consciente e inconsciente. O nome pouco importa. O que importa é perceber que a pausa é fértil, que o silêncio não é improdutivo, mas o terreno mais fértil de todos. E se o que chamamos de tédio for, na verdade, o início de uma transformação profunda?
E se aquela inquietação que sentimos nos primeiros minutos de silêncio for apenas o sinal de que algo interno está se ajustando? Talvez devêssemos aprender a suportar esse desconforto inicial em vez de fugir dele, porque logo após o incômodo o casulo se forma, e dentro dele começa uma metamorfose invisível, mas real. Você já notou como, após momentos de recolhimento, as cores parecem mais vivas, as ideias mais claras e até a respiração mais leve? Não seria esse o sinal de que algo silencioso, mas poderoso, está trabalhando em nós? Essa metamorfose, porém, não é uniforme. Cada pessoa vive de um modo. Para alguns, o silêncio traz de imediato paz e serenidade. Para outros, desperta angústia, ansiedade, até medo. Isso acontece porque, ao calar o mundo externo, a mente fica diante de conteúdos que estavam reprimidos. Não é incomum que os primeiros encontros sejam dolorosos. Memórias que preferimos esquecer, arrependimentos, sentimentos de inadequação. Mas é justamente atravessando esse primeiro impacto que o processo de cura se aprofunda. O silêncio funciona como um espelho que não distorce. Ele mostra o que realmente está lá, sem maquiagem, sem narrativa conveniente. Imagine-se diante de um lago. A superfície agitada não permite ver nada além do reflexo quebrado do céu. Mas quando o vento cessa, a água se acalma e você começa a enxergar o fundo. Rochas, peixes, plantas submersas, tudo que estava oculto aparece. O silêncio faz o mesmo com a mente. O que parecia caos se revela como estrutura. O que parecia confusão se mostra como padrão. É por isso que tantas tradições espirituais consideram o recolhimento essencial. Não é superstição, é sabedoria psicológica. Mas por que resistimos tanto a esse processo? Por que preferimos a distração constante em vez da quietude? Talvez porque intuímos que ao entrar nesse lago, não veremos apenas beleza, mas também escuridão. O fundo guarda pedras afiadas, sombras de peixes, correntes desconhecidas. O silêncio não garante apenas paz, ele promete confronto. E o confronto com aquilo que evitamos é sempre doloroso. Mas seria possível amadurecer sem atravessar esse rio? Seria possível despertar sem olhar para o que está oculto? Jung falava de um ponto crucial, a função transcendente. Essa função é o processo pelo qual a consciência e o inconsciente dialogam, criando uma síntese nova que não existia antes. Não se trata de escolher entre luz e sombra, mas de sustentar a tensão entre opostos até que surja uma terceira via. Esse processo acontece, sobretudo, no silêncio. É no recolhimento que as imagens do inconsciente podem emergir e encontrar ressonância na consciência. É nesse espaço que o novo se forma. E você já se perguntou quantas vezes buscou soluções extremas porque não suportou a tensão do meio? Quantas vezes correu para decisões precipitadas apenas para fugir da incerteza? O silêncio nos treina a suportar esse espaço liminar, esse entrelugar onde nada parece definido, mas onde tudo pode nascer. Suportar esse estado é difícil, mas necessário. É como permanecer no casulo, apertado, escuro, indefinido, mas indispensável para que as asas cresçam. Há uma beleza nesse processo que raramente reconhecemos. Quando aceitamos a quietude, percebemos que a mente começa a nos oferecer símbolos. Um sonho com uma chave, uma lembrança de infância que surge sem motivo aparente, uma sensação física estranha que insiste em se repetir. Esses símbolos não são acidentais. São a linguagem do inconsciente, oferecendo pistas sobre o que precisa ser integrado. Jung dizia que a alma se comunica em metáforas. Se ignoramos essas metáforas, perdemos mensagens vitais. Se as acolhemos, abrimos caminho para transformações profundas. Mas não seria perigoso se perder nesse mundo simbólico? Não corremos o risco de mergulhar demais e perder o contato com a realidade? Jung também refletiu sobre isso. Por isso insistia que a consciência deve permanecer ativa durante o diálogo com o inconsciente. Não é entrega cega, mas participação lúcida. A imaginação ativa, por exemplo, não é devaneio solto, mas conversa consciente com imagens internas. É nesse equilíbrio entre entrega e vigilância que o processo se torna transformador em vez de caótico. E quantas vezes você já percebeu que um detalhe aparentemente insignificante carregava um significado enorme? Um objeto esquecido que chama atenção, uma frase que ecoa dias depois, uma cena comum que o emociona sem explicação. Esses são sinais de que o inconsciente está tentando se comunicar. O silêncio nos torna mais sensíveis a esses sinais. Quando estamos imersos em ruído, eles passam despercebidos. Mas na quietude, eles brilham como estrelas em noite escura. O cérebro, por sua vez, confirma essa experiência. Estudos mostram que em estados de introspecção, o córtex pré-frontal medial, responsável pela autorreflexão, e a ínsula, ligada à consciência emocional, tornam-se mais ativos. Isso significa que ao ficar em silêncio,
você literalmente fortalece circuitos que o ajudam a compreender a si mesmo e aos outros. A solidão consciente não é apenas prática espiritual, é também exercício neurológico. O que parece vazio é, na verdade, treino sofisticado da mente. Mas como transformar esse conhecimento em prática real no cotidiano apressado em que vivemos? Como criar casulos em meio ao caos? Talvez o primeiro passo seja compreender que não precisamos de grandes retiros para acessar essa força. Bastam pequenas pausas, intervalos de 5 ou 10 minutos, em que desligamos estímulos e nos voltamos para dentro. Esses momentos podem parecer insignificantes, mas acumulados, criam uma diferença profunda. A mente, como músculo, se fortalece no treino constante. E se cada vez que você se sentisse sobrecarregado decidisse fechar os olhos por alguns instantes, respirar fundo e apenas observar o fluxo interno? E se tratasse essas pausas não como perda de tempo, mas como investimento em clareza e força? O que mudaria na forma como você lida com os desafios? Talvez percebesse que muitas reações impulsivas poderiam ser evitadas, que muitas decisões precipitadas poderiam amadurecer, que muitos conflitos poderiam se dissolver antes mesmo de se tornarem crises. No fundo, a mensagem é simples: o silêncio é ativo. Ele não é ausência de vida, mas palco onde a vida interior se organiza. O casulo não é prisão, mas oficina. Nele, fios invisíveis se entrelaçam para formar asas. É nesse espaço que a psique encontra o equilíbrio perdido, que a consciência descansa e se renova, que a alma se prepara para o próximo voo. Mas para que isso aconteça, é preciso suportar o primeiro impacto, a sensação de vazio, o desconforto do início. É preciso confiar que há um processo em andamento, mesmo quando nada parece acontecer. E você está disposto a permanecer nesse casulo tempo suficiente para que a transformação aconteça? Ou vai abrir a crisálida antes da hora, impedindo que a borboleta voe? Essa é a escolha diante de cada silêncio, fugir ou permanecer. O futuro da sua alma depende dessa decisão. Você já percebeu como algumas pessoas, mesmo rodeadas por multidões, parecem carregar uma luz própria, uma espécie de claridade silenciosa que não depende do reconhecimento externo? Essa luz não é resultado de vaidade nem de esforço consciente para chamar atenção. Ela nasce de algo mais profundo, a familiaridade com o silêncio, a coragem de se retirar por um tempo do convívio social e mergulhar em si mesmo. Jung descreveu essa força simbólica no arquétipo do eremita, uma das figuras mais enigmáticas que atravessam culturas, mitos e tradições espirituais. O eremita aparece nas cartas do tarô como um homem idoso que carrega uma lanterna, isolado em uma paisagem deserta ou montanhosa. Muitos veem nele apenas solidão, mas sua imagem revela uma verdade muito mais ampla. A solidão não é um vazio estéril, mas um espaço fértil onde a consciência aprende a escutar sua própria essência. Relatos de todas as épocas confirmam essa experiência. Monges do deserto nos primeiros séculos do cristianismo se retiravam para cavernas e passavam anos vivendo apenas de pão e água, buscando no silêncio a voz de Deus. Um desses monges, chamado Antão, foi considerado louco pelos vizinhos quando decidiu abandonar tudo e viver em reclusão total. No entanto, aqueles que o visitavam voltavam transformados, como se a sua presença irradiada pelo silêncio tivesse poder de cura. Curiosamente, registros históricos descrevem que até mesmo animais selvagens se aproximavam de sua caverna sem atacá-lo, como se reconhecessem naquela quietude algo sagrado. Esse detalhe, improvável à primeira vista, ilustra a percepção de que a vida interior, quando amadurecida, altera até a forma como o ambiente responde a nós. No Japão, monges Yamabushi percorriam montanhas em busca da iluminação através do isolamento. Alguns relatos contam que eles passavam meses em florestas densas, alimentando-se apenas de raízes, meditando diante de cascatas geladas até quase perderem a sensibilidade do corpo. O que buscavam não era autopunição, mas o contato direto com o núcleo da existência. Estranhamente, muitos relatavam que nesses estados surgiam visões nítidas de símbolos arquetípicos, animais, deuses, ancestrais, figuras luminosas. Seriam alucinações causadas pelo cansaço? Ou manifestações espontâneas do inconsciente coletivo, que emergem quando a consciência se abre no silêncio? Jung veria aí a prova de que a psique humana, ao se desconectar do ruído externo, ativa linguagens universais compartilhadas por toda a humanidade. E por que esse arquétipo aparece em tantas culturas diferentes? Talvez porque o ato de se retirar do mundo seja tão antigo quanto a própria humanidade. Povos nômades enviavam jovens para passar noites sozinhos no deserto como ritos de passagem. Tribos indígenas isolavam seus futuros xamãs em cabanas afastadas, onde permaneciam em jejum até que uma visão surgisse.
O isolamento aqui não era visto como punição, mas como ponte para a revelação. O jovem voltava diferente, carregando sabedoria que serviria a toda a comunidade. Não é surpreendente que a psicologia analítica enxergue nesses rituais coletivos a dramatização de algo que acontece também em nossa vida interior. A consciência precisa se afastar para escutar, precisa silenciar para amadurecer. Dados curiosos da ciência reforçam a força desse arquétipo. Pesquisadores descobriram que astronautas, ao viverem em isolamento prolongado no espaço, relatam experiências de expansão da consciência semelhantes às descritas por místicos. Um deles descreveu que ao olhar a Terra de longe em absoluto silêncio, sentiu que sua identidade se dissolvia e que fazia parte de um todo maior. Essa experiência foi chamada de Overview Effect, e se tornou objeto de estudo. Jung veria nisso a prova de que em condições de recolhimento radical, símbolos universais emergem espontaneamente. O astronauta não se sente apenas um indivíduo, mas parte da totalidade, experiência que lembra o contato com o self, centro organizador da psique. No cotidiano, algo semelhante pode acontecer em situações improváveis. Pessoas que passam longos períodos em hospitais relatam que o silêncio das madrugadas desperta reflexões intensas, muitas vezes acompanhadas por imagens ou insights inesperados. Um paciente descreveu que enquanto observava as luzes frias do corredor e ouvia apenas o som dos próprios batimentos, começou a lembrar de episódios de infância que havia esquecido por completo. Não eram memórias agradáveis, mas continham pistas sobre sua vida emocional atual. Esse tipo de experiência é o eremita agindo dentro da psique, chamando para o confronto com verdades ocultas. Mas não seria arriscado se afastar demais? Não corremos o risco de nos perder na solidão? Esse é o ponto em que Jung faz uma distinção essencial. Existe o isolamento que nasce do medo, que encolhe a alma e gera ressentimento. E existe a solidão escolhida, que amplia a consciência e abre portais interiores. O eremita não é um fugitivo do mundo, mas alguém que sabe que é necessário dar um passo atrás para enxergar com clareza. O perigo está em confundir covardia com recolhimento. Quando a solidão é movida pela busca sincera da verdade, ela não adoece, ela fortalece. Relatos improváveis de pessoas comuns também confirmam a importância desse movimento. Uma mulher que decidiu passar um ano viajando sozinha contou que no início, o silêncio dos lugares desconhecidos a atormentava. Mas depois de meses começou a notar transformações inesperadas. Ela sonhava constantemente com a figura de um velho sábio que lhe entregava chaves. No início pensou que fosse apenas coincidência, mas o símbolo se repetia. Ao anotar os sonhos, percebeu que cada chave correspondia a um aspecto da vida que ela precisava abrir: relacionamentos, profissão, criatividade. Esse é um exemplo claro da imaginação ativa espontânea, em que a psique oferece símbolos para guiar a consciência. Outro dado instigante vem de estudos sobre confinamento em ambientes extremos. Pesquisadores observaram que exploradores isolados no Ártico frequentemente relatavam a sensação de uma presença invisível os acompanhando. Essa presença, descrita como protetora, apareceu em relatos de Ernest Shackleton e de outros exploradores em condições de risco. A psicologia analítica interpreta essa experiência como manifestação arquetípica do eremita ou do sábio interior, que surge em momentos críticos para orientar a consciência. O improvável aqui é que mesmo em condições extremas de frio e perigo, a psique continua oferecendo símbolos de orientação. E você já notou como, às vezes, no meio de um desafio aparentemente banal, surge uma voz interna mais clara que todas as outras? Uma intuição repentina, uma certeza inexplicável, uma imagem mental que parece trazer a resposta. Esses são lampejos do arquétipo do eremita atuando em sua vida cotidiana. Não é preciso viver em uma caverna para acessá-lo. Basta criar espaço interior. Curiosamente, até mesmo na cultura pop encontramos reflexos desse arquétipo. Personagens como Mestre Yoda em Star Wars ou Gandalf em O Senhor dos Anéis representam justamente a figura do sábio que passou pelo isolamento e retorna com a lanterna acesa. Eles não são apenas guias externos, mas símbolos internos que ressoam em cada espectador. Por que esses personagens emocionam tanto? Porque falam diretamente ao inconsciente coletivo. Reconhecemos neles a imagem de uma sabedoria que também habita em nós. O mais surpreendente é que mesmo quando não escolhemos conscientemente, a vida às vezes nos coloca em situações de recolhimento forçado. Um período de desemprego, uma separação, uma doença. À primeira vista parecem apenas tragédias, mas muitas vezes funcionam como convites do inconsciente para que nos aproximemos do arquétipo do eremita.
Quantas pessoas relatam que depois de atravessar uma crise solitária, descobriram talentos, valores e sentidos que antes ignoravam? Não seria essa a prova de que a psique, mesmo em meio ao sofrimento, busca caminhos de cura? Ainda assim, existe um enigma que continua aberto. Por que tantas vezes resistimos a esse chamado? Por que preferimos prolongar distrações em vez de aceitar o recolhimento? Talvez porque o silêncio é exigente. Ele não se satisfaz com respostas superficiais. Ele quer a verdade. E a verdade muitas vezes nos obriga a desmontar personagens, a largar máscaras, a rever escolhas. O eremita nos confronta com a realidade nua, e isso nem sempre é agradável. Mas é justamente esse confronto que nos devolve autenticidade. Ao longo da história, os maiores mestres compreenderam essa lição. Moisés subiu a montanha, Buda se retirou sob a figueira, Cristo atravessou o deserto. Todos, antes de se tornarem guias, foram eremitas. O arquétipo se repete porque simboliza uma lei interior. Não existe iluminação sem recolhimento, não existe sabedoria sem silêncio. A modernidade tenta escapar dessa lei, mas a psique continua a cobrá-la. Por isso, mesmo rodeados de tecnologia, sentimos necessidade de desligar o celular, de caminhar sozinhos, de nos refugiar em nossos próprios quartos. É a chama do eremita que continua viva. E você já ouviu essa chama? Já percebeu que o desconforto em festas, a sensação de vazio após encontros superficiais, pode ser um sinal de que sua psique pede outro tipo de alimento? Já se perguntou por que, em meio a tanta conexão digital, o sentimento de solidão cresce em proporções alarmantes? Talvez não seja falta de pessoas, mas falta de si mesmo. Talvez o chamado do eremita esteja mais forte do que nunca, pedindo que cada um volte a acender sua própria lanterna. A narrativa que se desenha até aqui não é apenas teoria. É convite. Cada momento de recolhimento, cada instante de silêncio escolhido, é uma oportunidade de entrar em contato com essa figura ancestral. Ele não vive apenas em cartas de tarô ou em livros antigos. Vive em você, esperando que desligue o mundo por alguns minutos para que sua voz se faça ouvir. E quando essa voz se manifesta, ela não traz apenas paz, mas direção. Traz clareza para decisões confusas, coragem para escolhas difíceis, serenidade para enfrentar dores inevitáveis. Ao pensar em tudo isso, não fica claro que o eremita não é um personagem distante, mas uma presença íntima, sempre à espera? Não fica evidente que cada crise, cada silêncio, cada pausa pode ser a oportunidade de encontrá-lo? O que aconteceria se você parasse de resistir a esse chamado e começasse a acolhê-lo como parte essencial da sua vida? O arquétipo do eremita não se limita a enriquecer a experiência individual. Ele também prepara para algo maior. Depois do silêncio vem o retorno. O sábio não permanece eternamente isolado. Ele volta, trazendo consigo a luz que conquistou. É por isso que o recolhimento consciente não significa fuga permanente, mas preparação para uma vida mais autêntica. O silêncio não o separa do mundo. Ele o reconcilia com ele. E agora, após caminhar por essa paisagem de símbolos, relatos e descobertas, resta uma questão inevitável. Se o eremita é aquele que acende a lanterna e nos guia para dentro, qual é o próximo passo da jornada? O que acontece quando atravessamos a ponte que liga o mundo exterior ao self interior? A resposta está adiante no caminho da individuação, onde cada um descobre quem realmente é. Você já percebeu que existem momentos na vida em que, mesmo cercado por tudo aquilo que parecia ser suficiente, ainda assim surge uma sensação de vazio? É como se, apesar das conquistas, algo permanecesse incompleto, um ponto silencioso que insiste em se fazer ouvir. Esse ponto é o chamado mais profundo da psique, e Jung o nomeou de self, o centro organizador da totalidade. A ponte invisível que liga aquilo que você acredita ser aquilo que você realmente é. Atravessar essa ponte não é uma metáfora distante, mas um processo psicológico real, que se manifesta em crises, em sonhos, em escolhas que parecem dividir a vida em um antes e um depois. É nesse movimento que a individuação acontece, não como um luxo reservado a poucos, mas como o destino de todo ser humano que ousa enfrentar sua própria verdade. Quando Jung falava de individuação, não descrevia um caminho fácil. Ele sabia que a consciência humana prefere o conforto das máscaras sociais, prefere se identificar com a persona, esse personagem criado para agradar, para se encaixar, para sobreviver no convívio com os outros. Mas em algum momento a persona se mostra insuficiente, e o peso de viver apenas para o olhar alheio se torna insustentável. Nesse instante, algo dentro de você exige passagem, pede para atravessar a ponte. E o curioso é que essa travessia nunca começa por escolha racional. Ela se impõe, às vezes por meio de um fracasso que desmorona a imagem construída.
Outras, por um sonho que insiste em repetir símbolos que você não entende. Outras ainda por uma sensação de insatisfação que cresce em silêncio até se tornar impossível de ignorar. Você já viveu esse chamado? Já sentiu que a vida exterior, por mais cheia que estivesse, não respondia às perguntas que realmente importavam? A ponte da individuação não é larga nem pavimentada. Ela é estreita, às vezes instável, e exige coragem. E o mais inquietante, só pode ser atravessada sozinho. Amigos podem oferecer conselhos, mestres podem apontar direções, mas o passo decisivo é sempre pessoal. É nesse ponto que a tensão cresce, porque cada passo sobre a ponte revela não apenas quem você é, mas também quem você não é mais. Atravessar significa deixar cair pedaços antigos, abandonar imagens que já não servem, encarar verdades que não podem mais ser adiadas. É um processo de morte e renascimento, e talvez seja por isso que tantas tradições o descrevem em símbolos de travessia. No Egito Antigo, o morto atravessava o rio da noite para ser julgado. Na mitologia grega, as almas precisavam cruzar o rio Estige em uma barca conduzida por Caronte. No cristianismo, fala-se da porta estreita que poucos têm coragem de atravessar. Todas essas imagens dizem a mesma coisa. Para chegar ao self, é preciso atravessar algo que parece ameaçador, e a travessia é sempre solitária. Mas ao contrário do que parece, não é um caminho de aniquilação, e sim de integração. É a oportunidade de se tornar inteiro. Você já se perguntou quantas vezes repete padrões sem perceber? Quantas vezes escolhe relacionamentos que refletem a mesma ferida antiga? Quantas vezes muda de trabalho, mas encontra o mesmo tipo de insatisfação? Esse ciclo se repete porque você continua vivendo apenas a partir da superfície, sem atravessar a ponte. A individuação exige que você reconheça essas repetições, que compreenda que não são coincidências, mas projeções. Você projeta nos outros aquilo que não suporta ver em si mesmo. Culpa pessoas por dores que nascem dentro. Espera que situações externas resolvam vazios internos. E enquanto isso não é visto, a ponte permanece diante de você, pedindo coragem. Há quem acredite que esse caminho é apenas introspecção, mas a verdade é que ele tem um impacto direto e concreto na vida. Pense em alguém que decidiu, depois de anos de conformismo, seguir uma vocação que parecia impossível. Talvez tenha enfrentado críticas, abandonado uma segurança confortável, arriscado-se no desconhecido. Esse salto não é apenas uma escolha prática, mas uma expressão de individuação. O momento em que a vida externa finalmente se alinha à voz interna. Não é sobre abandonar responsabilidades, mas sobre vivê-las de um modo que não trai a sua essência. E esse movimento sempre carrega tensão, porque exige desapego do conhecido. Jung dizia que individuar-se não é se isolar do mundo, mas entrar nele de forma mais autêntica. É por isso que a ponte não leva a um destino final, mas a uma nova forma de caminhar. A cada passo, você descobre partes de si mesmo que estavam esquecidas. A cada confronto com a sombra, você integra aspectos que antes rejeitava. A cada símbolo que emerge do inconsciente, você encontra orientação para seguir adiante. É um processo gradual, mas irreversível. Uma vez que você pisa na ponte, não há como voltar ao estado anterior sem sentir que algo essencial foi traído. Em muitos relatos, esse processo aparece como um período de crise. Uma pessoa pode descrever que de repente nada mais fazia sentido, e que até mesmo coisas que antes davam prazer se tornaram vazias. Esse vazio, embora doloroso, é sinal de que a consciência está em transição. É como se a antiga estrutura tivesse se dissolvido, mas a nova ainda não estivesse formada. É o momento mais perigoso da travessia, porque a tentação de voltar para trás é grande. Mas é também o ponto em que o self começa a se manifestar com mais força. Símbolos aparecem em sonhos, coincidências carregadas de sentido acontecem, sinais sutis parecem guiar o caminho. Você já notou como, em momentos de confusão, certas frases, encontros ou acontecimentos inesperados parecem carregar uma mensagem só para você? Jung chamou isso de sincronicidade. É como se o inconsciente coletivo conspirasse para alinhar a experiência externa com a necessidade interna. No entanto, o self não se revela em grandiosidades imediatas. Ele aparece na simplicidade. Uma intuição que pede paciência. Um símbolo que sugere espera. Uma sensação de clareza que surge após um silêncio prolongado. É preciso aprender a escutar esses sinais, porque eles raramente gritam. Eles sussurram. E apenas quem já se afastou do ruído exterior consegue ouvi-los. Essa é a função da solidão consciente, criar espaço para que o self se manifeste. A tensão maior é que a individuação não promete uma vida fácil. Pelo contrário, muitas vezes torna a vida mais desafiadora, porque obriga a tomar decisões que nem sempre são aceitas pelos outros.
Quem atravessa a ponte não pode mais viver de acordo com expectativas externas. Isso pode gerar rupturas, afastamentos e incompreensões. Mas também gera um tipo de liberdade que nenhum reconhecimento social pode dar. É a liberdade de ser quem se é, sem precisar justificar cada passo. Essa liberdade, no entanto, não vem de arrogância, mas de humildade. É reconhecer-se como parte de algo maior, mas também assumir a responsabilidade por ser único. Pense em um rio que divide duas margens. De um lado, o mundo exterior, com suas exigências, papéis e ilusões. Do outro, o mundo interior, com suas imagens, símbolos e verdades. No meio, uma ponte estreita, iluminada apenas pela lanterna do eremita. Cada pessoa em algum momento precisa atravessar essa ponte. Uns tentam correr, outros hesitam, outros ainda permanecem parados por anos. Mas a vida, de um jeito ou de outro, nos empurra. Uma perda pode ser um empurrão. Um amor inesperado pode ser a travessia. Uma doença pode ser o chamado. Não há como prever como o self se manifestará. O que podemos é decidir se ouviremos ou não. E é justamente nesse ponto que a narrativa se intensifica. Imagine alguém que passou a vida inteira acreditando que seu valor estava no trabalho. De repente esse trabalho acaba. A identidade construída se desfaz. No vazio que surge, a pessoa pode entrar em desespero, pode se sentir perdida. Mas se tiver coragem de atravessar a ponte, poderá descobrir que sua vida sempre foi muito mais do que aquilo que fazia. Talvez encontre talentos adormecidos, paixões esquecidas, um novo modo de se relacionar com o mundo. Essa virada inesperada é dolorosa, mas pode ser também libertadora. O perigo maior é recusar a travessia. Quantas pessoas você já viu que se agarram a uma imagem de si mesmas até o último instante, recusando qualquer mudança? Elas permanecem em relações destrutivas, em trabalhos sufocantes, em papéis que já não correspondem à sua essência. Esse apego é compreensível, mas é também uma forma de prisão. A individuação convida justamente a soltar as correntes, mesmo que isso signifique enfrentar a incerteza. É como caminhar sobre a ponte em meio a um nevoeiro. Você não enxerga o outro lado, mas sabe que não pode permanecer onde está. Jung acreditava que a individuação não é apenas um processo individual, mas também uma necessidade coletiva. Ele via que sociedades inteiras adoecem quando os indivíduos não têm coragem de atravessar a ponte. O resultado é uma cultura de superficialidade, de consumo desenfreado, de busca incessante por distração. E não é isso que vemos hoje? Uma sociedade que valoriza mais a aparência do que a verdade, mais o ruído do que o silêncio, mais a velocidade do que a profundidade. A individuação, nesse sentido, é também um ato de resistência. É recusar viver apenas para fora e escolher viver também para dentro. No entanto, cada travessia é única. Não existe um mapa pronto. O que funciona para um não serve para outro. Alguns encontram o self em longas caminhadas solitárias. Outros, na prática artística. Outros ainda no estudo profundo ou na meditação. O importante é perceber que a ponte não está fora. Ela sempre esteve dentro. Cada escolha consciente de escutar sua voz interior já é um passo. Cada vez que você diz não a algo que traz sua essência, você avança. Cada vez que aceita sua sombra em vez de negá-la, a ponte se fortalece. E quando finalmente você começa a atravessar, percebe algo surpreendente, não estava sozinho. O inconsciente coletivo, com seus símbolos universais, acompanha a jornada. Arquétipos surgem como guias, o eremita com sua lanterna, o herói com sua coragem, a grande mãe com seu acolhimento, o sábio com sua clareza. Cada um representa forças internas que se ativam no momento certo, como se a própria psique tivesse preparado ajudantes para essa travessia. É como uma história que já foi escrita milhões de vezes, mas que agora se reconta em você. No entanto, a ponte não é apenas passagem. Ela é também teste. Pergunta: você está disposto a ser fiel a si mesmo, mesmo que isso custe reconhecimento? Você aceita carregar sua própria sombra, mesmo que isso o afaste de convenções? Você tem coragem de escutar a verdade, mesmo que ela desmonte ilusões antigas? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas é nelas que a individuação se decide. E assim, ao final dessa parte da jornada, você começa a perceber que atravessar a ponte não significa abandonar o mundo, mas voltar a ele de um modo novo. Significa não viver mais apenas como máscara, mas como ser inteiro. Significa olhar nos olhos dos outros sem precisar de aprovação, porque você já encontrou em si mesmo a fonte de valor. Significa caminhar com a serenidade de quem sabe que apesar de todas as incertezas, existe um centro em você que não se abala. E no entanto, ainda falta algo, porque atravessar a ponte é apenas o começo. Do outro lado, há um território desconhecido, uma terra de paradoxos, onde luz e sombra precisam conviver,
onde opostos precisam ser reconciliados. É nesse terreno que o self se revela em sua plenitude, não como um ideal distante, mas como uma realidade viva. Mas essa é a próxima etapa da jornada. E é exatamente aí que a tensão se intensifica, porque não basta atravessar, é preciso integrar. O que acontece quando você finalmente chega ao outro lado? O que acontece quando o self se apresenta, exigindo que você una aquilo que antes parecia irreconciliável? Essa é a questão que nos aguarda na próxima parte. Talvez você tenha chegado até aqui com uma sensação estranha, como se em algum ponto da narrativa estivesse ouvindo não apenas palavras, mas ecos da sua própria experiência. Essa estranheza não é acaso. Ela acontece porque aquilo que chamamos de individuação não é uma teoria distante, mas uma realidade viva que se move em cada um de nós, mesmo quando não temos plena consciência disso. Jung dizia que o self age como um centro invisível, puxando suavemente a consciência para sua órbita. E é exatamente isso que você está sentindo agora, o chamado para se reconhecer como um ser inteiro. A vida inteira pode ser vivida em círculos, repetindo papéis, fugindo de dores, buscando confirmações externas, mas em algum momento, a alma exige algo mais. É nesse momento que você percebe que atravessar a ponte não foi o fim, mas o início de algo maior. O self não é uma meta estática, não é um ponto de chegada que você conquista e nunca mais perde. É um processo dinâmico, uma dança constante entre luz e sombra, consciente e inconsciente, exterior e interior. É como se, em cada passo que você dá, a vida pedisse mais integração, mais coragem de olhar para dentro, mais fidelidade ao que é verdadeiro em você. A partir desse ponto, viver não significa mais obedecer cegamente às expectativas dos outros ou às pressões sociais. Viver significa alinhar sua história interior com suas ações diárias. E isso pode parecer abstrato, mas se manifesta nas escolhas mais concretas. Dizer não quando antes você diria sim apenas para agradar, silenciar quando percebe que a palavra seria apenas defesa, agir com firmeza quando reconhece que algo corresponde à sua essência. Esse é o self em movimento, não como uma ideia, mas como uma prática viva. O grande desafio é que essa prática exige atenção contínua. Você não enfrenta sua sombra uma única vez, mas repetidamente. Ela retorna em situações diferentes, pedindo integração nova. Hoje ela pode aparecer em uma irritação desproporcional, amanhã em uma inveja que parece injustificável, depois em uma tristeza que não encontra explicação imediata. Cada vez, ela traz a chance de acolher uma parte que antes estava esquecida. E é aqui que o verdadeiro trabalho começa. Transformar a solidão consciente em disciplina interior, transformar os insights da jornada em hábitos que sustentem a sua vida. Pergunte-se: quando foi a última vez que você parou intencionalmente para escutar sua própria voz sem interferência externa? Quando foi a última vez que anotou um sonho e tentou decifrar seus símbolos? Quando foi a última vez que escolheu ficar sozinho não por medo, mas por desejo de clareza? Se essas perguntas causam desconforto, é porque sua psique está pedindo exatamente isso, um espaço para emergir. A aplicação prática da individuação começa no simples. Reserve diariamente alguns minutos de silêncio real, sem distrações, sem buscar compensações rápidas. Nesse tempo, pergunte a si mesmo: o que em mim precisa de atenção agora? E escreva a primeira coisa que vier, sem censura. Ao longo do tempo, você notará que padrões começam a surgir. Emoções recorrentes, símbolos que se repetem, histórias internas que pedem resolução. Esse é o inconsciente oferecendo material para sua integração. Não subestime a força desse exercício. É nele que muitas vezes se revela aquilo que você tenta evitar com o barulho do cotidiano. Outro passo é observar suas projeções. Quantas vezes você se irrita com alguém por algo que no fundo também existe em você? Quantas vezes idealiza pessoas, depositando nelas qualidades que gostaria de desenvolver em si mesmo? Jung dizia que aquilo que projetamos nos outros é, na verdade, uma parte nossa que ainda não reconhecemos. O trabalho, portanto, não é eliminar essas projeções, mas recolhê-las. Sempre que algo em outra pessoa o afeta profundamente, pergunte: o que isso revela sobre mim? Essa simples pergunta pode desmontar dinâmicas inteiras de sofrimento e abrir espaço para escolhas mais conscientes. O terceiro exercício é o contato direto com os símbolos. Sonhos, imagens espontâneas, fantasias criativas são pontes entre o consciente e o inconsciente. Em vez de tratá-los como bobagens, comece a anotá-los. Dê forma às imagens que surgem. Desenhe e escreva diálogos, medite sobre elas. Essa prática, que Jung chamou de imaginação ativa, não é devaneio, mas um modo de se relacionar com partes internas que não encontram expressão no dia a dia. É um diálogo com a própria alma.
Muitas vezes, um símbolo repetido em sonhos contém mais orientação do que qualquer conselho externo. Aprenda a respeitar essa linguagem e ela se tornará sua maior aliada. No entanto, o mais importante não é apenas compreender, mas agir. De nada adianta reconhecer sua sombra se você não a integra no cotidiano. Se percebe uma tendência à passividade, dê passos concretos para agir. Se nota agressividade reprimida, canalize-a em movimentos construtivos. Se descobre talentos esquecidos, crie tempo para desenvolvê-los. O self não se manifesta apenas no silêncio interior, mas também na coragem de transformar insights em gestos. Cada ação consciente é um tijolo na construção de uma vida autêntica. E aqui surge uma tensão inevitável. Viver de acordo com o self significa entrar em conflito com expectativas externas. É provável que algumas pessoas não compreendam suas escolhas. É possível que você seja criticado, mal interpretado ou até mesmo rejeitado. Isso dói, mas é também uma prova de que você está seguindo um caminho verdadeiro. A individuação não busca aprovação coletiva, mas coerência interior. O paradoxo é que, ao se tornar mais fiel a si mesmo, você se torna também mais capaz de se relacionar de forma autêntica com os outros. A empatia cresce porque já não é mediada pela necessidade de agradar, mas pela liberdade de ser inteiro. Em momentos de crise, quando tudo parece incerto, lembre-se da metáfora do casulo. A lagarta não sabe o que será ao entrar nele. Para ela, é apenas escuridão e dissolução. Mas é nesse espaço protegido que a transformação acontece. O mesmo vale para sua psique. O vazio que você sente não é fim, mas intervalo. É no silêncio desconfortável que novas formas estão sendo geradas. Se você tiver paciência para suportar esse descobrirá que a vida nunca deixou de se mover dentro de você. A integração final acontece quando você percebe que sua individualidade única não o separa dos outros, mas o conecta mais profundamente à humanidade. O inconsciente coletivo, com seus arquétipos, é a prova de que aquilo que você vive também foi vivido por incontáveis gerações antes de você. Ao acolher sua sombra, você acolhe a sombra do mundo. Ao buscar sua autenticidade, você contribui para uma sociedade mais consciente. A individuação é um ato pessoal, mas também um serviço coletivo. Uma comunidade de indivíduos que aprenderam a se conhecer é mais resistente à manipulação, mais aberta à compaixão, mais capaz de criar caminhos novos. Pense no impacto disso. Se cada pessoa ao seu redor desse ao menos um passo nesse caminho, o que mudaria? Relações mais honestas, menos dependentes de máscaras. Ambientes de trabalho mais criativos, menos sufocados por padrões rígidos. Sociedades menos propensas a repetir erros, mais abertas ao diálogo e à diversidade. Essa não é uma utopia distante. É a consequência natural de pessoas que ousam atravessar a ponte. É por isso que o trabalho começa em você, mas não termina em você. E talvez essa seja a revelação mais poderosa de toda a jornada. O self não é apenas o centro do indivíduo, mas também a chama que conecta todas as existências. Quando você encontra sua própria luz interior, não guarda apenas para si. Essa luz ilumina os caminhos de outros, mesmo sem que você perceba. Sua presença muda. Seu olhar transmite outra energia. Sua vida se torna testemunho de que é possível viver com autenticidade. E no fundo, não é isso que buscamos? Não apenas sobreviver, mas viver de forma que faça sentido. Agora, depois de atravessar essa narrativa, a pergunta não é mais se você deseja ou não começar a individuação. A pergunta é: que passo concreto você dará hoje? Vai reservar alguns minutos de silêncio? Vai escrever um sonho? Vai dizer não onde sempre disse sim? Vai reconhecer uma projeção e trazê-la de volta para si? Cada pequeno gesto é um avanço. Não espere estar pronto para começar. O caminho se faz ao caminhar, e o self não exige perfeição, apenas sinceridade. Talvez você sinta medo. É natural. Mas lembre-se, coragem não é ausência de medo, é a decisão de agir apesar dele. O eremita, o herói, a grande mãe, o sábio, todos os arquétipos que acompanharam essa jornada continuam disponíveis em você. Eles não são personagens externos, mas forças internas que sustentam a travessia. Você não caminha sozinho, mesmo quando o silêncio parece absoluto. Sua própria psique se tornou sua companheira de viagem. Portanto, abrace o chamado. Permita-se atravessar a ponte e habitar o outro lado, onde sua vida pode finalmente refletir quem você é em essência. Deixe que sua solidão consciente seja templo, que sua sombra seja mestra, que seu self seja guia. Não adie mais. A transformação começa agora, no instante em que você decide parar de fugir de si mesmo e começa a se encontrar. Se essa jornada ressoou em você, se despertou reflexões ou tocou partes escondidas da sua alma,
Compartilhe isso com o mundo. Deixe seu like neste vídeo, escreva nos comentários o que mais o marcou, mesmo que anonimamente, porque cada palavra pode inspirar alguém que também está buscando sua própria ponte. E não esqueça de se inscrever no canal para continuar essa caminhada comigo. Sua participação mantém essa chama acesa e fortalece a comunidade de todos aqueles que, como você, escolheram despertar.